Olá! Hoje nós vamos falar sobre câncer, especificamente sobre o câncer de cabeça e pescoço. Sim, porque o câncer pode atingir qualquer área do nosso corpo. O câncer de cabeça e pescoço perfaz em torno de 2% de todos os tipos de câncer. 2%. E o mais comum é o câncer de laringe. E o que é importante que fique desse programa é a importância fundamental do diagnóstico precoce. Não é um câncer muito complicado de se fazer o diagnóstico precoce. Por quê? Alterações na voz, por exemplo, 25% dos cânceres nessa região ocorre na laringe. Então uma voz, uma rouquidão que perdura, que permanece por muitos dias sem uma outra causa aparente, por exemplo, um resfriado, pode ser algum tumor. A dificuldade para engolir, né, a disfagia que nós chamamos, pode ser o início de um tumor. Mas infelizmente, muitas pessoas, quando chegam a procurar um atendimento, um serviço médico, esse câncer já está avançado, porque já apareceram os linfonodos, que são os gânglios, e muitas vezes já invadiu, né, outras áreas dessa região de cabeça e pescoço, e infelizmente são cirurgias mutiladoras, quando muitas vezes não leva até mesmo ao óbito. Vou trazer aqui, vamos conversar com o Dr. Nímio, que é cirurgião oncológico e é médico também especialista em cabeça e pescoço, que vai explicar para nós, né, quais são as causas. E já vou adiantando, cigarro é uma das grandes causas de câncer de pescoço, assim como de outros órgãos do nosso organismo. Por isso, eu peço a vocês que não saiam daí, que acompanhem comigo, porque o que eu quero mesmo é fazer diferença na sua vida e de sua família. Volto já já. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar e vocês viram que eu falei no editorial que vamos falar hoje de câncer, né? Essa doença aí que cresce geometricamente no Brasil, no mundo, não é diferente aqui em Poços de Caldas, né? Quero agradecer já de início a audiência do programa em todas as cidades em que a TV Poços tem um sinal, né? HDI 21.1. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho de todos vocês. Tenho recebido e-mail de várias cidades que estão já acompanhando o programa Saúde em Seu Lar. E hoje nós vamos falar de câncer de cabeça e pescoço especificamente. Dr. Nímio é cirurgião oncológico. Eu estou apresentando o Nímio para as cidades que ainda não conhecem, mas o Nímio já é um médico muito conhecido, um grande cirurgião oncológico, que começou com o serviço de oncologia lá na Santa Casa, aqui na Santa Casa, né, de Poços de Caldas. O Dr. Nímio foi o médico o pioneiro nas cirurgias oncológicas e que fez realmente, efetivamente, evoluir as cirurgias oncológicas em Poços. Meu grande amigo, um grande cirurgião. Obrigada, viu, Nímio, pela sua presença. Faz tempo que você não vinha aqui, faz não é isso? Tempo, né? Correria. Boa noite aí e para os telespectadores que nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema muito importante na nossa realidade. Eu estava conversando aqui com o Dr. Nímio antes de começarmos o programa. Ele falou que esse mês é o mês de conscientização de combate ao câncer de ovário. Mas nós não vamos falar especificamente de câncer de ovário hoje, mas é o mês. E o câncer de ovário, só uma rapidinha, só uma dica rápida. O câncer de ovário é um câncer, além de ser grave, é um câncer de difícil diagnóstico, não é, Nímio? Sim. Ele não é tão comum. Sim. O câncer de ovário a incidência não é tão comum, mas ele é grave porque não se descobre no tempo certo. Tá. Então, quando descobre essa doença, já está avançado, porque a cavidade pélvica dentro do abdômen tem espaço para crescer e vai crescendo, e quando descobre já está avançado. Então é uma doença altamente letal
morre muita gente por causa disso. Mas ainda no Brasil não temos uma forma de diagnosticar isso precocemente na fase inicial. Mas cada dia mais nós oncologistas e fazemos contato com ginecologistas, fazemos ultrassom, mas não dá para fazer ultrassom em todo mundo. Sim. Então ainda não tem uma regra para isso. Quando a pessoa chega a procurar, muitas vezes já está numa situação bastante grave. Sim, exatamente. É por isso a gravidade, porque os ovários ficam soltos ali na cavidade. Exatamente. Não é isso? Mas o assunto hoje nosso aqui, Nîmio, é o câncer de cabeça e pescoço, né? Como é que está essa incidência do câncer de cabeça e pescoço em relação aos outros tipos de câncer? Bom, a incidência ele não é tão comum como os outros tipos de câncer. Nós vamos considerar estatisticamente assim. Tirando o câncer de pele, não melanoma, não das pintas, em primeiro lugar está o câncer de próstata, no homem. Tá. Na mulher de mama. E na mulher está de mama. Sim. Tá? Segundo lugar está o pulmão ainda no homem, e na mulher está um câncer de intestino grosso. Tá? E em terceiro lugar vai no homem o câncer de intestino. Certo. Tá? E depois vai o câncer de estômago. Na mulher vai o câncer de... O terceiro lugar já está subindo, terceiro, quarto lugar, a tireoide. Câncer de tireoide. Está entre quarto lugar. Né? Então, estou falando que tireoide, mas numa forma geral, câncer de cabeça e pescoço, laringe, ele já fica em torno de sétimo lugar de incidência entre o homem e a mulher, mais de oitavo, nono lugar. Não é tão comum em mulheres. Não é tão comum. Ele constitui em torno de 3% de todos os tumores malignos do corpo humano. Tá. Então a incidência ele não é muito, mas ele é devastador quando é descoberto, porque ele geralmente é uma doença mutilante. Tá. Deixa sequelas. O índice de letalidade desses tumores, ele é alto? Ele é alto. Dependendo da região ou da localização. Se nós vamos considerando qual que é a parte da cabeça e pescoço que nós consideramos. Cabeça e pescoço não quer dizer a parte do cérebro, não é considerado cabeça e pescoço. Tá, dentro desse... A cabeça. A pessoa fala cabeça, acha que é dentro. Exatamente. Não é só o a cérebro. neurologia não. Mas tudo o que estiver, que não seja cérebro, o resto é considerado... Seio da face. Seio da face, olho, nariz, boca. Né? Dentro da boca tem a língua, embaixo da língua, amígdala, e vai indo, vai descendo, laringe, faringe. Né? E tireoide. Então são essas partes. Aí dependendo da região é mais complicado. Agressivo. Por exemplo, câncer de laringe, que talvez seja o mais comum do câncer de cabeça e pescoço, ou não? Não, é câncer da cavidade oral. Mais do que a laringe? Mais que a laringe. Tá. Seria do assoalho da língua, da boca. Seria mais comum do que a laringe. A laringe estaria entre a cabeça e o pescoço, em terceiro lugar. Quer ver? Tem uma pergunta aqui, que foi encaminhada por e-mail para mim, lá de Caldas, tá? O César Augusto, ele encaminhou uma pergunta assim: Doutor Nîmio, o que provoca o câncer de boca? Certo. Tá? César Augusto, obrigada aí pela participação. Ô César Augusto, o câncer de boca, ele tem vários riscos para que isso aconteça. Os principais riscos são duas que é bem conhecido: as bebidas alcoólicas e o tabagismo. O tabagismo está em primeiro lugar. Mais que a bebida. Mais que a bebida. O tabagismo é o mais forte. Nós sabemos na atualidade que tem mais de 6.000 substâncias químicas dentro de um cigarro. É um verdadeiro absurdo. Das quais todas são tóxicas, mas cancerígenas nós conhecemos em torno de 70 substâncias bem cancerígenas. Então quem fuma tem uma possibilidade muito maior de ter um câncer associado E aí seria o câncer de boca. De boca. Laringe não. Laringe também. Porque trábia, né? Laringe e pulmão. Tudo estou falando como um fator de risco da boca. Da boca. Certo. Associado ao etilismo,
O etilismo seria o quê? Destilado ou... Destilado é tipo mais... vinho, por exemplo? Sim. Não. Também É fermentado. ao longo do tempo em excesso associado ao tabagismo também pode ser. Ok. Ele aumenta mais quase 100 vezes mais, às vezes, em algumas situações. Associado O álcool com o cigarro. Isso é o principal. Mas estamos falando de boca. Sim, isso. Aí a pergunta dele foi. Temos outros fatores como o vírus, que tem se falado muito nesses últimos tempos, que é o vírus do HPV. Né? Que é igual àquele que produz o câncer ginecológico, o câncer de colo uterino. Que produz o câncer também no peniano. Também peniano e muitos, nesses últimos tempos, foi considerado um dos fatores importantes para o câncer na boca. Sei. Tá? E outros, por exemplo, próteses mal colocados, faz um trauma constante. São alguns fatores de riscos importantes. Mas menos, né? Mais que o cigarro e o álcool. O cigarro e o álcool é o mais importante. Aí o José Pedro, lá do Itamaraty, de Poços de Caldas, ele mandou e perguntou: doutor, quando aparece alguma lesão na boca, qual especialista devemos procurar? É o dentista? Quem que nós devemos procurar quando aparece uma lesão na boca? Boa pergunta. Boa pergunta. São dois profissionais. O dentista, que sempre está olhando, que é a especialidade de olhar na boca, é um dos profissionais que pode ser procurado. E o segundo está o médico. Não necessariamente um especialista em cabeça e pescoço, mas qualquer médico pode identificar uma alteração na boca. Normalmente procura dentista, né? A maioria das vezes. Tô com uma lesão aqui na minha boca, uma ferida que não sara. Otorrino também eles procuram bastante. Procura otorrino. Gente, procurar. Que aí o profissional direciona, né, Nino? Exato. Agora, eu quero te fazer uma pergunta assim, essa pergunta minha, qual que é a diferença que se existe uma diferença de uma afta, de uma lesão cancerígena? Porque às vezes tem aftas que formam um rombo, né, na boca, né? Existe uma diferença importante, clássica, se é uma fase inicial. Vamos supor, uma afta, ele é viral, vírus, tá? Uma afta é vírus? Geralmente é um herpes simples. Viu, pessoal? Acha problema de afta, fala que é problema de estômago, não tem nada. Mas tem outro tipo de lesão, que parece a afta, que são as lesões de boca por causa de uma gastrite também. Pode acontecer. Mas não afta. A afta, estamos falando, lesão que sai na boca, dentro da boca. Em geral são viral. Vírus, a maioria. Mas existem outras situações que podem causar lesões na boca. Né? Tá, mas e a lesão? Qual que é a diferença que a pessoa pode falar, nossa, será que não é? A lesão de afta geralmente são dolorosas. Isso é a característica principal delas. Sempre quando sai uma lesãozinha na boca, dolorosa, provavelmente seja um afta e de pouco tempo de evolução. Saiu 2, 3 dias, tem uma dor na lesão, feriu a minha boca, estou com ferida. Geralmente assim, essas lesões agudas são benignas e dolorosas. As lesões malignas geralmente não têm dor. Isso é uma dica importante. Então, você tem uma úlcera, um ferimento na boca e não dói? Exatamente. Ele dói quando está mais avançado. Sim, mas estou dizendo no começo. No início não dói. Só acho que é uma diferença existem várias lesões que nós consideramos cancerígenas, né? Por exemplo, uma lesão branca. Você abre a boca, a língua tem uma lesão branca na língua, mas não dói. Aí você raspa com alguma gaze essa lesão branca na língua e não sai. E quando não sai, é porque é uma alteração que pode ser o início de um câncer. Ou muito vermelho, uma parte da língua, uma parte da boca muito vermelho. Lábio, por exemplo. Lábio. É uma ferida no lábio que não cicatriza, vai 30 dias, 15 dias, 30 dias. E aí já é um sinal para procurar um profissional. Nímio, existe um caráter hereditário nos tumores de cabeça e pescoço? A hereditariedade, ela pesa? Não, ou não? Não é muito comum. Como é o caso da mama, por exemplo, né? Não, ele não é. Existe algum tipo de síndrome que pode acontecer na tireoide, por exemplo. Pode acontecer um câncer, um tumor na tireoide hereditário.
Mas, numa forma geral, não, falando da orofaringe, né, laringe, em geral são riscos externos. Agora, uma coisa interessante que eu estava aqui pensando, por exemplo, no Rio Grande do Sul parece que o índice de câncer de boca é mais alto, vamos dizer assim, a prevalência, né? Uma incidência, aliás. Isso se deve lá ao chimarrão? Se deve. Alimentos quentes demais? Isso. Nós falamos alguns riscos, mas não falamos totalmente naquela. O outro fator de risco importante é o calor. O cigarro já é um fator. Quando você fuma, você já leva uma temperatura mais elevada na boca. Certo. Então, se você tem uma temperatura de 36 graus na boca ou no corpo, se você colocar mais 36 graus, que seja mínimo, você já está com 70 graus. Você toma chimarrão. Isso. Quase 100 graus, esses gaúchos gostam de chimarrão bem quente. Então, imagina a temperatura que está causando. E nós sabemos que a degeneração celular das células pode se transformar por causa do calor também, associado a outro risco. Então, existe essa evidência de aumento de câncer. Eu estava aqui pensando, e uma coisa, mas eu não fumo, eu uso cachimbo. Também não tem nada a ver. Charuto, cachimbo, tudo. É o que mais causa na cavidade oral. Porque eu já vi essa frase, eu não fumo, não tenho... Não, é só cachimbo. Não, é só o cachimbo, o dia inteiro com cachimbo na boca, não vai dar problema não, né? Não, né? Não. O que mais tem, assim, principalmente embaixo da língua e lá na úvula, sabe a campainha? Campainha. São as duas regiões mais comuns quando usa esse tipo de... E câncer de nariz, que está lá na cabeça, é comum? Não. Eu tenho uma grande amiga que faleceu já, era uma grande amiga, que faleceu com câncer de nariz. Cresceu uma lesão no nariz, comeu o nariz dela inteiro. Coisa incrível. Depende do câncer que está sendo considerado. Se é um câncer na pele do nariz, ou é um câncer de dentro do nariz. Não, dentro dela foi de dentro do nariz. De dentro do nariz. Então, começou, parece que no septo nasal, nessa cartilagem do meio. Sim, existe essa possibilidade. O septo nasal é uma cavidade, pode acontecer carcinomas, igual ao da pele, e pode ser melanomas. E existe outro, de dentro dos seios, dos espaços, também existe algum tipo de tumores, que nós consideramos os tumores dos seios da face, né? Isso. No caso dela, se for no septo... Parece que foi no septo. Deve ter uma lesão que tinha lá no septo, foi crescendo e comeu todo o nariz. Comeu todo o nariz dela. Ô Nime, tem uma pergunta aqui do José, lá do Parque das Nações, mas você vai me responder depois do nosso intervalinho aqui. Qual o sinal de alerta para procurar atendimento no caso do câncer de cabeça e pescoço? Tem um sinal de alerta? Porque às vezes quando as pessoas procuram já era, né? Já está naquela situação que é uma coisa que é o diagnóstico tardio. Nós vamos continuar aqui essa conversa com o Dr. Nímio, né? Espero que vocês estejam assimilando bem, né? Sempre que fala que em câncer, o cigarro é o maior vilão, é o maior, não adianta, não é isso? E a bebida aí também, no caso aqui de câncer de cabeça e pescoço. Não saiam daí que nós voltamos em um minutinho para continuarmos essa conversa muito importante. Volto já já. Bem, estamos aqui de volta com o programa Saúde em Celular e antes de irmos para o nosso intervalo, eu perguntei aqui, repassei para o Dr. Nima a pergunta do José lá do Parque das Nações, que ele perguntou se existe um sinal, né, um alerta, olha, no começo, no caso de cabeça, de doença, né, de tumor de câncer, do câncer de cabeça e pescoço. E aí, tem ou não? Tem. José, a resposta é... Existem esses sinais e muitas vezes esses sinais são descobertos em fases avançadas, né? Já muito tarde. Mas alguns sinais que tem que ter cuidado, vamos fazer de uma forma regrada. Por exemplo, se você tem uma lesão em mais de 15 dias, um lábio, por exemplo, sangrando, fechando, sangrando, mas nunca cicatriza. É um sinal que você tem que procurar um médico, porque pode ser por causa do sol, né? Um sol excessivo. Uma alteração, por exemplo, apareceu uma íngua no pescoço.
Mas quando aparece a íngua, já não está alguma coisa avançada? Exatamente, é isso que eu falo. Quando aparece uma íngua é porque a lesão já está avançada, porque o tumor já passou para as ínguas, ele já se disseminou. Tá. Então, esse mais ainda tem que procurar um médico. Às vezes as pessoas vão num posto de saúde, às vezes não é bem visto e fala que é uma amigdalite, é muito comum isso, que é uma inflamação da garganta, dá um antibiótico, não fica uma semana, 2 semanas, não melhora, 1 mês, 2 meses, e aí essa lesão vai crescendo. Isso é uma situação muito comum. Tá. Mas então, sinais, caroço no Você pescoço. já falou mais uma importante aí, só relembrando, que você disse que uma lesão na boca que não dói é esquisito. Exatamente. É esquisito, chama atenção. Não é isso? Que as pessoas às vezes não conseguem olhar na boca. Isso Sim. é interessante, fazer o autoexame, que é fácil, olha no espelho. É fácil abrir a boca, olhar a língua, levanta a língua para cima, falar aquela frase, falar fica olhando no espelho, pode enxergar alguma lesão. Principalmente aquelas pessoas que fumam muito. Isso. Né? Então, e etilista, aquelas pessoas que bebem muito, também tem muita lesão, muitas vezes que não observam. Mas se fizer um autoexame, muitas vezes vai descobrir essas lesões. Tá. Nímio, agora eu queria que você falasse quais são os sinais e sintomas mais comuns da boca, você já falou bastante, tal, do pescoço, de tumores no pescoço, seja na laringe, na faringe e também até na própria tireoide. Sim. Tá. Quais são os sinais e sintomas? Sinais são aqueles que nós falamos, o abaulamento, por exemplo, na tireoide pode aparecer um crescimento, mas você não vai sentir dor, de repente olha no espelho, você vai ver que está abaulado, grande na região do pescoço. Outra situação pode ser disfagia, dor, ou dinofagia, assim, dor para engolir. Que é não o melhora, dinofagia. cada vez que vai comer tem dor, né? Gente, pelo amor de Deus, né? Não é quando está com uma amidalite, um quadro gripal, vamos, né? É uma situação que não melhora, 15 melhora. dias, 20 dias, aí não melhora, são sinais e sintomas que as pessoas podem ter. Rouquidão. Isso. Né? Rouquidão pode ser uma gripe. Pode. Mas uma pessoa ficar 1 mês, 2 meses com rouquidão, isso não é normal, ainda se fuma. Isso pode ser uma lesão na laringe. Tá? Na rouquidão, no caso da laringe, fica rouco porque pega as cordas vocais? Porque pega as cordas vocais. Tá. E deixa mais paralisado, se o tumor vai crescendo, a corda vocal não fecha mais e acaba tendo essa rouquidão. Certo. Outra situação bastante interessante dos sintomas é dor na língua. Dor, sensação da língua, que não melhora, também pode ser uma lesão, que ele é muito enervado, tem muito nervo, então tem uma lesãozinha. Não vê nada, abre a boca, não vê nada, mas dói a língua. Exatamente. Mas como aí você falou, seria um tumor de quê? Geralmente é tumor da língua. Da própria língua. Da própria língua. Tem pessoas que tem um tumor aqui na amígdala, né? E aí tem dor no ouvido. Puxa, dor de ouvido porque ele pegou o nervinho que vai para o ouvido. Tá. Aí ele descobre por uma situação que está com dor no ouvido, na verdade era um tumor na garganta. O Nímio, e mandíbula, hein? E a mandíbula? Pode ter tumor na mandíbula? Pode. Nos ossos também pode ter. Tá. É raro ter um tumor maligno exclusivamente do osso, mas existe. O mais comum são os benignos, chama-se ameloblastoma. Malignos. Tá. Ele é benigno, mas se comporta como se fosse. Mas ele é benigno, mas ele invade. Ele invade muito. Ele come, ele destrói, faz fraturas. Tá. Mas os malignos em geral são lesões, câncer da gengiva que invade o osso. Isso é o mais comum. Câncer de gengiva? A raiz do dente pode fazer um câncer. Poxa vida. Então, um dente mal cuidado. Outro risco é o dente mal cuidados. Né? Aí ele infecciona, inflama aquilo por muito tempo e daqui a pouco ele causa um câncer. Bom, então o sintoma seria mais assim, rouquidão, dificuldade para engolir, dificuldade para... Isso. Dor para engolir, que não melhora por nada. Certo. Aí tem uma pergunta aqui da Deise, a Deise lá de Botelhos, tá? Ela pergunta assim, doutor Nímio, o sol, ele pode provocar o câncer de lábio? Perfeitamente. É uma das maiores causas de câncer de lábio.
sempre nós falamos que o primeiro lugar que chega ao sol, a radiação, é o lábio. Sim. É onde as pessoas menos protegem, né? Menos protege. Verdade. E principalmente as pessoas mais de pele clara, é mais comum, são mais predispostos. Então, o lábio inferior é mais comum. Dificilmente você vai encontrar um tumor do lábio superior, que ele não consegue chegar ao sol, ele chega no lábio inferior. Associado a uma bebidas alcoólicas ou cigarro, também ele tem muito mais predisposição. Você falou no começo, no outro bloco, você falou qual que é a temperatura que entra a fumaça do cigarro? 40 graus, por exemplo, se tiver 40 graus, mais 36 já são 70. E um chimarrão associado tem mais temperatura ainda. Aí tem uma pergunta aqui que é interessante, aí entra nas causas também. O doutor, lá, a Virgínia do Centro, de Poços de Caldas, pergunta se hábitos alimentares errados podem provocar câncer de cabeça e pescoço, principalmente de boca, né? Tipo assim, comer muita pimenta. Pessoa que está com hábito de comer aquela todo dia, isso pode dar algum problema? O hábito assim, de alimentação, pimenta, e isso não existe relatos que possa causar. Mas isso pode causar outras alterações gastrointestinais, por exemplo, mas na cavidade oral não seria, que seria aqueles fatores que nós falamos, né? Tá. Aquele mais específico. Aqueles mais específicos, né? Nímio, o tumor de cabeça e pescoço, ele é muito fácil de metástase? Não metástases contíguas, não, é na região, metástase à distância. É comum, e quais são os órgãos que ocorre essa metástase? Ou nem dá tempo, porque evolui, às vezes é tão violenta a coisa que não dá tempo nem de dar metástase para outros. Hoje é fácil a metástase. Existem algumas doenças que dão mais metástases. Nós temos vários órgãos aqui no pescoço, tem a glândula também, né? As glândulas submandibulares, que produzem a saliva, parótidas. Sim. Essas glândulas, eles são mais metastáticos, ele manda mais metástase que o carcinoma, que é aquele do cigarro. Certo. Então, uma submandibular, por exemplo, adenocarcinoma, ele pode mandar mais metástase no pulmão, fígado, né? Eventualmente osso, cérebro. Como eles não são muito comuns, mas incidência assim, quando tem um tumor aqui na glândula embaixo da mandíbula, essa glândula submandibular, 70 a 80% pode ser câncer quando tem um tumor. Tá. Quando tem um câncer, um tumor, nessa parte aqui chama-se parótida, 80 a 90% são benignos. Olha só a diferença. Muito. Então aqui pode ter um nó, esse caroço eu tenho há 5 anos. Geralmente ele não é câncer. Mas se tiver aqui, ele não chega a 5 anos, né? Nem dá tempo. Não dá tempo. Tá. Agora, vamos falar um pouquinho do diagnóstico, né? Vamos falar um pouquinho falando das causas, os sinais, os sintomas. O diagnóstico precoce, né? Porque quando já está, vamos dizer, numa fase avançada, né? Quando chega na mão do médico, já facilmente ele faz. É claro que tem que fazer todo um procedimento, tudo. Mas o diagnóstico precoce, como é que se faz? Você faz tem que fazer o tabagista, por exemplo. Alguém que fuma muito e bebe muito. Deve fazer uma nasofibroscopia, deve fazer... Sim. O que você orienta essas pessoas para que tenham fatores de risco maior? Eu acho assim, é tudo relacionado ao tempo. Todas as pessoas que já fumaram mais de 10 anos já têm uma predisposição. Aqueles que fumam mais tempo, mais ainda. Associado ao álcool, mais ainda também. Então, nós recomendamos para todas as pessoas que fumam mais de 10 anos já tem que fazer um exame. Além do tal do autoexame. Exatamente, a gente sempre olha. Sempre está olhando. Mas as pessoas acima, a maioria acontece acima de 45 anos de idade. Eu ia te perguntar. 45 anos de idade a 50 anos é o mais comum. Então, essas pessoas, todos têm que fazer uma prevenção. Então, de uma forma geral, independente da área que vai ser feita a prevenção, também existe a cabeça e pescoço. Tá. Então, dependendo se ele fuma, tem que fazer uma laringoscopia, uma fibronasolaringoscopia, a observação pelo médico da cavidade oral,
uma palpação no pescoço está abaulado. Isso a pessoa mesmo pode fazer, né, Nímio? Pode. De vez em quando fazer uma palpação, ver se pegou alguma coisa estranha. É só um autoexame. Autoexame. Eu acho que as pessoas podem ficar olhando. Eu não recomendo muito, às vezes, pessoas acima de 70 anos, se vai fazer um autoexame, tem que ter muito cuidado. Se tem pressão alta, infartou ou alterações de gorduras, lipídios, que às vezes as carótidas podem estar entupidas. E ele dá uma sensação de que tem um caroço. Mas quando você pega aquilo, pode sair um êmbolo e fazer um acidente vascular cerebral. Fazer uma massagem, por exemplo. Aí pode sair a gordurinha e vai no cérebro. Então, pessoas mais idosas... Melhor se achar, gente, não ficar nada. Vai fazendo devagar e não fica fazendo as massagens melhor muito procurar bruscas. já o médico, né? Às vezes é melhor. Eu acho melhor, sabe? Correr atrás do médico. Você achou alguma coisa ali, você corre porque é melhor. Agora, chegando um paciente com uma suspeita de câncer, você já faz a biópsia imediatamente, Nímio? É isso? Sim. Chegando na sua mão, uma suspeita, você, claro que tem que fazer o diagnóstico certinho, né? O diagnóstico mais de certeza é com a biópsia. Tá. Dependendo da região, você vai fazer uma biópsia com retirada de tecidos. Se é da tireoide ou ínguas, você pode fazer com aparelhos especiais que você tira um pedacinho da lesão. Tá. Não precisa cortar. Agora, o câncer de tireoide é um câncer comum de tireoide agora? Ele é uma vez me falaram o seguinte, se for para você escolher um dia qual câncer, se isso fosse possível, escolha o de tireoide, porque tirou, resolveu. É isso mesmo, Nímio? Nos últimos tempos nós estudamos, agora nesses meses, o câncer de tireoide, existem dois tipos fundamentais, os diferenciados e os não diferenciados. Por sorte que os diferenciados, que são os cânceres mais tranquilos, é 90 a 95% dos casos. Que é os diferenciados. O diferenciado, que é aquele que não mata, vamos dizer assim. Que a maioria das vezes ele é descoberta e você pode tratar e não tem repercussão muito importante na vida das pessoas. Tá. Mas eu te digo assim, da tireoide, ultimamente nós estamos tratando com menos agressividade e por causa de que ele não é agressivo. Por que é menos agressividade? De qualquer jeito, se você tiver ele um tumor... não se espalha muito. Tá, mas se tiver um tumor de tireoide, você não tem que tirar a tireoide? Não, tem que tirar. Qual que é a conduta? Dependendo do cirurgia. tamanho. É retirada total da tireoide, preservando as paratireoides, que é uma glândula importante para o cálcio, metabolismo do cálcio. Mas quando tem uma lesão, na atualidade, dependendo do tamanho da lesão da tireoide, você pode até fazer parcial, só tirar de um lado. Certo. Dependendo do tamanho, aí ainda é uma recomendação, retirada total. E às vezes tem que tirar as ínguas que estão perto desse tumor. Fazer uma toalete. Exatamente. Né? Seria no momento. Mas de preferência, como nós falamos, o câncer de tireoide é melhor nas mulheres. Nos homens é pior? Nos homens, quando tem um nódulo na tireoide no homem, Por que, Nímio? Ele é mais agressivo. Nos homens pode estar relacionado, pode estar relacionado ao hormônio. Ao hormônio. Porque se você fizer uma ultrassom nas mulheres, 80, 90 mulheres vai ter um tipo de nódulo. Mas quando no homem tem um nódulo, ele é quase sempre cirúrgico. E quase sempre problemas pode ser maior. Aí as pessoas devem estar se perguntando, né, doutor, mas tira a tireoide daí? E os hormônios tireoidianos, né? Como é que faz? A pessoa não tem como, não produz mais. Se você tem que tirar uma paratireoide também, aí tem a questão do cálcio. Aí vamos para as osteoporoses da vida, as fraturas e tudo mais. Como é que você faz? Nós temos medicamentos para repor isso, né? E nós vamos dosando isso com laboratório, dependendo se você usa uma medicação específica para cada situação, né? Para a tireoide, e no caso das paratireoides também existe o cálcio, consumindo cálcio até... Aí tem que tomar o resto da vida, o né? resto da vida. Essa é uma das complicações importantes, o medo nosso quando opera, principalmente as paratireoides, do cálcio. Porque é difícil repor. As pessoas têm contratura. Quando falta cálcio, as pessoas ficam contraem as pernas,
pode até dar parada cardíaca, isso aí. Então tem que controlar muito bem depois de um procedimento cirúrgico. Então, complicado. O cálcio é complicado. Já os hormônios tireoidianos, não, né? Aí é mais fácil de controlar. Mais fácil de controlar. No caso da laringe, um câncer nas cordas vocais, por exemplo, você tem que retirar as cordas vocais? Tem que fazer extirpar as cordas? Existem vários tipos de tratamento, né? Se é uma lesão pequena, até existe radioterapia, associada a uma quimioterapia, para preservar o órgão. Porque se tirar as cordas vocais, perde a voz. Exatamente. Não fala. Existem muito assim, duas vertentes assim. Se é uma fase inicial, nós preferimos às vezes fazer uma radioterapia, depende da idade. Mas se nós conseguimos operar, tiramos uma partezinha da lesão, é melhor até. Mas quando é inicial, pode ser radioterapia ou pode ser cirurgia. Tá? Então, a laringe, né? Se tirar uma parte, você vai ficar com dificuldade para falar, mas nós sempre tentamos ser o menos agressivo possível para manter a voz. Eu tenho mais uma pergunta em relação a isso, mas nós vamos ter que ir para mais um intervalinho, viu, doutor Nimi? Mas nós vamos para o intervalo. Quero lembrar aos meus queridos telespectadores e telespectadoras que o programa todo domingo, né, pela TV Poços, às 19h30, reapresentação às 16 horas na quinta-feira e às 6 horas da manhã, muita gente assistindo o programa às 6 horas da manhã, na sexta-feira, né? Também quero lembrar que está disponível no canal do YouTube, programa Saúde em Celular com a doutora Regina Cioff, lembrando aí os programas de rádio também, programa vai MP3, nós temos na rádio lá da Zona Sul, nós estamos com programas em Botelho, estamos com programa em Machado, então convido vocês a acompanhar, porque o que eu quero mesmo é fazer diferença na vida, na sua vida e na vida da sua família, tá bom? Não saia daí que eu volto em um minutinho. Estamos aqui de volta, né? Finalzinho do programa, falando hoje de câncer, de tumor, câncer de cabeça e pescoço. Aliás, queria te fazer uma pergunta antes de você me responder uma outra aqui que ficou do bloco anterior. Todo tumor é câncer? Não. Isso é uma coisa interessante, porque as pessoas falam, nossa, está com tumor. Tumor já acha que é câncer, não é, né, Nini? Não é. Os tumores podem ser benignos e malignos. Quando o tumor é maligno, chama-se de câncer. Não existe câncer benigno. Câncer é câncer, ponto. Exatamente. Mas o tumor pode ser benigno. Exatamente. Quando o tumor é maligno, chama-se de câncer. Essa é uma dúvida muito importante. Quando as pessoas, esse câncer é benigno? Não, as pessoas sempre perguntam. E também o sinal fala assim, nossa, estou com tumor maligno. Tumor não, estou com tumor, é câncer. Exato. Né? Um cisto sebáceo é um tumor. Exatamente. Não é isso? Um cisto sebáceo. É um tipo de tumor. Um hemangioma, aquele vermelho que sai também é um tumor. É um tumor. Então, vamos diferenciar bem isso. Ô Nímio, a questão do câncer de boca. Normalmente, no câncer de boca, eu já vi cirurgias horríveis, mutiladoras. Não tem como repor, né? Você vai, por exemplo, eu já vi cirurgia de tirar a meia língua, é horrível, mandíbula, por exemplo, ter que tirar a mandíbula, é uma loucura isso, né? Ou você, não tem outra forma, não, de se tratar? Eu sei que tem a radioterapia, mas a eficiência do tratamento é a mesma ou não? Na verdade, esses tratamentos mutilantes, é quando acontece que as doenças já estão muito avançadas. Então já chega no momento em que e são pequenas estruturas, quando cresce já está invadindo o osso, por exemplo. Embaixo da língua, quando está crescendo, já pegou a gengiva, já pegou o dente lá embaixo. Certo. Então, para você fazer um tratamento, às vezes tem que tirar uma parte da mandíbula, no caso debaixo da língua. Tá. Porque, e se você fazer uma radioterapia, às vezes a radioterapia não responde no osso. Por isso que ele é mutilante. Tem que ressecar grande parte e para reconstituir aquilo, necessita alguns aparelhos especiais, uma prótese, existem sim, mas tem que tirar às vezes uma parte da musculatura da mama
para passar aqui por baixo ou em cima da clavícula, colocar para cobrir aquela parte que foi operada. Então, fazer aqueles retalhos isso, assim. é muito mutilante, e isso é a intenção que nós sempre estamos conversando sobre esses casos de cabeça e pescoço, para que as pessoas se conscientizem um pouco para evitar chegar a esse ponto. E a traqueostomia? Quando que você indica, né, que a traqueostomia, muitas vezes as pessoas que teve o câncer acabam tendo que viver o resto da vida com traqueostomia, né? Por quê? A traqueostomia, que é a parte da respiração, tem a boca, quando chega na região chama-se garganta, que é a laringe, e depois ele se continua com a traqueia até chegar aos pulmões. Certo. Uma parte chama-se a traqueia. Quando o tumor invade a corda vocal, ele fecha e não consegue mais respirar. Nesse caso, você pode fazer a traqueostomia sem retirada do tumor ou com retirada, para preservar a vida. Senão, se você não dá obstrução, você não obstrução respira. não consegue. Então, tem que fazer uma traqueostomia de urgência, às vezes, até você fazer um diagnóstico adequado e preparar melhor. Mas para chegar num ponto de uma traqueostomia de urgência, é terrível. Esse tumor cresceu, hein? Mas as pessoas esperam muito, viu? Vai aquele ronco, ele fica roncando, dificultando, e não vai ao médico, ou quando chega pra gente, vai tratando como laringite, e quando chega, porque ele é um espaço pequenininho, de 1 centímetro e pouquinho. Rapidamente aquilo... Aí em 2, 3 meses ele fecha, e já chega pra gente no pronto-socorro morrendo. Olha, gente, eu falo sempre, Nimi, que o programa, a nossa intenção não é apavorar, não é fazer sensacionalismo, nada disso. Mas conscientizar a importância dos diagnósticos precoces. Câncer de mama, por exemplo, diagnóstico precoce cura, né, Nimi? Isso, exato. O câncer de ovário, nós falamos agora há pouco aqui, o câncer de ovário já é mais difícil, porque não dá sintoma nenhum. Isso. Quando vê a pessoa já começa com um abdômen grande, vai ver o câncer de ovário. Câncer de próstata, que mata tantos homens, né, Nimi? Isso também é prevenível. Todos são preveníveis. Acabar com essa bobeira, né, do tal do toque retal, achando que só o PSA resolve. E agora o câncer de boca. Aí tem uma pergunta aqui, que nós estamos no finalzinho do programa, eu acho que dá pra gente fechar. Aí eu gostaria que você colocasse aí mais uma vez. Matheus, lá da Coab, ele pergunta para você, Dr. Nímio, o que pode ser feito, né, para prevenir esse tipo de doença, esse tipo de câncer? Certo. Prevenção. Mateus, prevenção. E nós sabemos que nosso trabalho, assim como oncologista, nossa informação, levar informação é para prevenção. Isso que nós queremos. As pessoas têm medo da gente, às vezes, vai para um oncologista, para um médico. Vocês dão medo mesmo. Aí não, o último lugar que eu quero chegar é para você. Eu dou razão, porque quando chega lá, olha, é medo, você ri, né? Então, nós falamos assim na prevenção, então, o autoexame é um fator importante. Prevenir, então, parar de fumar é fundamental. Não estou falando diminuir, eu estou falando parar de fumar. Ô Nímio, aliás, aproveita que nós temos um tempinho aí, dá uma só. Quais são os tumores que o cigarro provoca? O cigarro provoca quase todos os tipos de tumores do organismo. Quase todos, né? Tem alguns que é mais comum. O tubo aerodigestório, que é da cavidade oral, laringe e vai descendo, e pulmões, é o mais comum. E tem um outro que às vezes não está relacionado, que as pessoas pensam que é a bexiga, pâncreas. É interessante, viu? Pâncreas. São extremamente assim, muito relacionados, principalmente a bexiga. A bexiga, gente, é interessante, muitas pessoas, nós já fizemos um programa aqui, falamos sobre isso, as pessoas falam, gente do céu, como é que o cigarro dá câncer na bexiga? Exato. E dá. Né? Então, o cigarro é uma tragédia. É uma tragédia. Exatamente. Né, então, a prevenção é cuidar dos riscos, principalmente esses fatores mais importantes. Sempre falamos de HPV muitas vezes agora, não está muito bem relacionado. Você falou HPV, é o sexo oral, né? É o sexo oral. A mudança do hábito sexual da humanidade, né, todos, é mais comum o sexo oral em pessoas mais jovens, inclusive. Né? Porque o HPV, né, nos órgãos genitais, e complicado, câncer de colo de útero, isso. 98% é causado pelo HPV. Agora tem as vacinas, né, mas vacina obrigatória, vamos dizer, as vacinas disponíveis na rede pública é para meninas, né? Exatamente. Mas esquecer que os meninos também... já está agora. O câncer de pênis, nós
estamos saindo um pouquinho, mas não tem problema. Aqui não é engessado. O câncer de pênis, a grande causa de câncer de pênis, que não é incomum, é a falta de higiene e o HPV, não é isso? O HPV, os dois fatores. Tá. Então, gente, são as dicas aí que nós vamos falando. É que é câncer, falando assim, é que o câncer de cabeça e pescoço e o câncer genital são muito parecidos o sistema de início, né, e da patologia. Certo. Bom, eu acho que deu pra gente falar tudo, né, Nímio? Assim, pelo menos a mais importante. Fica a mensagem, né, do diagnóstico precoce, né, Nímio? Porque, olha, gente, eu já vi cirurgias, o Nímio nem se fala, né? Cirurgias mutiladoras mesmo, horríveis, por conta de diagnóstico tardio de câncer de cabeça e pescoço. Daí eles têm só uma chance, né? Além da descoberta, e tem que fazer um tratamento rápido, muitas vezes não conseguimos fazer um tratamento mais rápido e as pessoas perdem a chance. Ainda mutilando, às vezes você consegue um controle da doença, né? Nímio, doutor Nímio, quero agradecer muito pela sua presença, pela entrevista, lamentar publicamente a falta que o doutor Nímio está fazendo no corpo clínico, né, no corpo de oncologistas da Santa Casa aqui de Poços de Caldas. Doutor Nímio, um cirurgião maravilhoso, fazia inúmeras cirurgias por dia, e foi aí demitido, né, vamos dizer assim, da Santa Casa de Poços de Caldas, por uma série de situações que nem dá tempo da gente aqui explicar, mas foi uma perda irreparável. Não estou desmerecendo outros médicos, outros cirurgiões, mas que agregava muito valor à Santa Casa, ao serviço de oncologia da Santa Casa, ao serviço de cirurgia oncológica da Santa Casa, isso não tenha dúvida, né, Nímio? Eu sinto muito, né? Sinto de verdade, você sabe que nós começamos a construir aquilo juntos lá, mas o mundo gira. Você pode ter certeza, o mundo gira, e um dia as injustiças, elas são colocadas à prova aí, né? Mas eu desejo que você continue com a sua clínica, fazendo o seu trabalho, ajudando, sempre que o Nímio também precisa, algum caso que a gente precisa, Nímio, olha aquele caso, ele olha, é uma pessoa muito humana também, né? Então eu quero agradecer muito e dizer a você que quem perdeu foi a população, foi aquelas pessoas que procuram a instituição para se tratar, e infelizmente a política é isso, né? A má política, né? A má política é isso aí, né? Sinto muito mesmo, de coração, mas um dia você volta, você vai ver, um dia você volta. Quero agradecer e desejar boa sorte, e obrigada aí por tudo, leva o nosso coração, tá bom, Nímio? Obrigado aí Dá um abração a toda a sua equipe lá na sua clínica, tá bom? Obrigado aí pela participação. Tá. A vocês, um grande abraço, quero agradecer pela audiência, pelo carinho, e convidar para que estejamos juntos aqui, novamente, na próxima semana, tratando de outro assunto relevante, porque o que eu quero é fazer diferença na sua vida e na vida da sua família. Um grande abraço e até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir. Até lá!